O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos diz algo interessante sobre a Sagrada Família. Nos fala como nasceu e como surgiu a história de Jesus. Todos nós temos uma história. Nós não devemos negar a história, porque negar a história é negar a própria realidade e a sua própria existência. Jesus também teve uma história porque foi construída a partir de uma humanidade. E o texto bíblico diz muito claramente que Maria havia sido prometida a José em casamento, mas esta, pela força do Espírito Santo, ficou grávida. E então, diz o que o texto? Que José, seu marido, era justo. Por que o texto bíblico exalta esse fato? Nós sabemos que a maior virtude que todos nós, quando pensamos em José, vem à mente o quê? Um homem justo. Porque, de fato, essa foi a sua maior virtude. Era um homem justo. Mostra o quê? Que Deus, quando foi escolher Maria, também pensou naquele que cuidaria de Jesus como pai. E ele não escolheu qualquer um, ele escolheu um homem justo. E nós podemos pensar assim: mas então não é grande coisa. Pode parecer não ser grande coisa, olhando os dias atuais, aonde o termo justo, justiça, perdeu o valor. E quando a gente pensa em justo ou em fazer justiça, a gente pensa um pouco na vida cristã, na arte da moral. Na moral, quer dizer, de dar ao outro o que é devido, o que é direito do outro. Mas justiça, biblicamente, é muito mais profundo do que isso. Vai na raiz da existência do ser humano. E eu quis destacar aqui alguns pontos que fazem a nós entendermos o que é ser justo. E aí nós vamos entender a importância e a profundidade de José. O primeiro ponto de justo significa o quê? Se abster do mal. Quer dizer o quê? Não é querer só desejar o mal para o outro, mas é não querer praticar o mal, sinal de que nasce do coração a atitude de se abster do mal. Olhando a partir dessa experiência de José, a gente vê então o que significa de fato ser justo. A atitude de José começava no coração. Existia no coração de José uma vontade de praticar o bem. Então ser justo é isso. Não basta eu dar esmola, não basta eu querer fazer uma caridade, porque muita gente faz caridade. Muita gente chega e doa para as instituições de caridade dinheiros, bens, mas querendo comprar salvação. A atitude de José de querer praticar o bem não é de comprar salvação,
Porque de fato ele entendia que, como um homem justo, ele não podia deixar que no seu coração houvesse maldade. Que desafio é isso para nós que somos humanos? Sabemos o quanto é difícil lutar com o pecado no coração e no íntimo. Por isso que Paulo fala sabiamente que eu não pratico o bem que quero, mas faço o mal que não quero, porque muitas vezes a carne é mais forte do que a gente. Então, quando a palavra de Deus diz que José era um homem justo, porque ele era praticante justamente dessa atitude, de ser um homem que se abstia do mal dentro do próprio coração. Por isso que diz que o pecado, ele nasce no coração. O que sai da nossa boca nasce primeiro no coração, escondido na consciência. Por isso que nós não controlamos, por isso que o primeiro trabalho deve ser no coração. E José fazia isso, porque se ele não fizesse, ele não conseguiria aceitar o projeto de Deus. Abrir mão do próprio projeto para aceitar o projeto que Deus tinha para Maria, para ele. O segundo ponto de ser um homem justo diante de Deus, se eu vou me abster do mal, então eu vou praticar o bem. A gente escuta muitas pessoas dizerem assim: padre, mas eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico ninguém. Mas aí fica a pergunta: mas você faz o bem a alguém? Você pratica o bem na vida do outro? Você constrói algo de bom na vida do outro? O mundo hoje constrói uma sociedade individualista de pessoas que são até boas, mas que não querem praticar o bem. Eu não quero me envolver com nada, eu não quero me envolver com problemas dos outros, eu não quero me inserir nessa família, porque esta família é problemática, eu não quero rezar por eles, eu não quero ir na casa deles, eu também não quero recebê-los na minha casa. Falta de praticar o bem. José fez isso. Começou aonde? Entrando na vida de Maria e de Jesus. Ele poderia muito bem ter tomado aquela outra decisão: eu vou fugir e ninguém vai poder apedrejar Maria porque ninguém vai poder acusá-la. Ele não estaria fazendo mal, mas ele estaria deixando de fazer um bem. Quando ele aceita o projeto de Deus, ele toma uma decisão e vai ao encontro. É isso que nós precisamos aprender de José para a nossa vida. Não é não só praticar o mal no outro, mas eu também tenho que ter a decisão de querer praticar o bem. Por isso que São José, olhando para a vida dele, nós precisamos sempre nos perguntar: qual é a minha disposição de praticar o bem? Quem quer praticar o bem não pode ser preguiçoso, não pode ser acomodado. Porque praticar o bem tem que fazer a experiência interior, primeiro de não querer desejar fazer o mal dentro, depois de ir ao encontro para fazer o bem. Então não pode haver preguiça, não pode haver acomodação. José não foi um homem acomodado por seu tempo. José foi um homem além do seu tempo, porque ele mudou paradigmas. Qual que era o paradigma do tempo dele? No caso de Maria, ser apedrejada. Então ele faz o quê? Ele muda todos os paradigmas e muda a história. Percebe? José é um homem silencioso, mas que modifica muita coisa. José é um homem sem palavras, mas que transforma uma sociedade. E ninguém sabe disso, porque Jesus fez o quê? Um divisor de águas. E quem participou disso? José. Um terceiro ponto para um homem justo: coração puro. Para se abster do mal, é preciso ter um coração puro. E como é que eu purifico o coração? Primeiro, escolhendo e seleciono aquilo que entra nos meus olhos. Se os olhos são a janela da alma, ela também permite que a gente envenene muito. Os nossos olhos são terríveis para nos levar para o pecado. Por isso que um coração puro, ele precisa cuidar dos olhos. José foi um homem que teve os olhos só para Maria, mesmo sabendo que jamais poderia tê-la como mulher, carnalmente. Percebe que pureza de coração, de nunca olhar Maria com malícia, com desejo. Só alguém de coração puro é capaz de fazer isso. E quero lembrar a vocês, José era homem, como todos vocês homens. E ele foi capaz de saber controlar e administrar o seu desejo, as suas paixões, porque era um homem de coração puro. Disciplina. Para nós, dobrar o joelho, buscar o Santíssimo, a Eucaristia, os sacramentos. Para José, a lei e os mandamentos.
Um quarto ponto para ser justo é ser irrepreensível nas suas intenções e conduta. Conduta é aquilo que me dá direção, ser irrepreensível. Quando tomamos uma decisão, nós não podemos ser como uma folha de bananeira que vai para lá e para cá. Quando vocês tomam a decisão de ser Sagrada Família, vocês tomam a decisão de ser Sagrada Família. Não pode haver outro objetivo a ser família santa e agradável, irrepreensível aos olhos de Deus. Não estou dizendo que vocês não vão errar, mas tem que haver o quê? Irrepreensível nas suas intenções. Vocês não podem vir para a Sagrada Família só porque ela é bonita, porque é agradável, você tem bons amigos, porque vocês têm festas. Não, vocês vêm cá porque vocês vêm rezar para que as famílias se tornem santas. Todas as famílias, começando pela de vocês. Então tem uma conduta coerente, reta, para que vocês possam dar testemunho. O que falta no mundo de hoje, falta muito no catolicismo, é testemunho. Nós não conseguimos dar testemunho e temos medo de falar porque estamos cheios de rabo presos, porque nos falta pureza de coração, nós não conseguimos nos abster do mal, não conseguimos praticar o bem, então a gente vai ficando o quê? Acuado no canto e falando assim, ó, não mexe comigo que eu não mexo com você. Mas não deve ser essa postura do cristão. O cristão tem que incomodar. O cristão tem que ser presença. Ele tem que desinstalar as pessoas. José desinstalou as pessoas, porque no tempo dele ninguém entendeu o que ele fez. Mas se você não é o pai, como é que você vai assumir isso? Hoje a gente entende, no século XXI é fácil falar isso, alguém assumir alguém. Mas no tempo de José, na sociedade de José, isso é muito difícil. E foi o que ele fez. Um quinto ponto para ser justo: observar os mandamentos de Deus. Observar não é só olhar. Observar é praticar. Hoje as pessoas dizem, eu amo a Deus, eu gosto da igreja, eu participo da Sagrada Família, eu vou no grupo de oração. Ser cristão aqui dentro do espaço da Sagrada Família, no grupo de oração, na comunidade, lá no Instituto, é fácil. Agora, observar os mandamentos de Deus no mundo, na faculdade, na empresa, no trabalho, aqui que está o difícil. Testemunhar quando as pessoas falam, mas você vai ser desse jeito? Você vai fazer isso? Vou, porque eu sou cristão, porque eu acredito a Deus, eu acredito em Deus. Eu sei que quem vai me salvar não são os homens. E depois no final nós vamos ver uma atitude de José que auxilia justamente nisso, que é o quê? Conserva o seu coração desprendido. Por que nós não conseguimos, às vezes, praticar justamente essa atitude de observar os mandamentos? Porque não somos desprendidos. Ah, mas se eu não fizer isso com os meus colegas de trabalho, eles não vão me dar espaço na empresa, eu não vou ser promovido. Então o que eu faço? Eu faço meio que jogo, né? Ah, eu sou um bom cristão na Sagrada Família, na comunidade, mas lá no trabalho eu abro exceções. Não dá para abrir exceções. Quem abre exceções, abre a porta para o diabo. Infelizmente, isso vale para vocês e vale para o padre. Se nós abrimos exceções, nós abrimos as portas para o diabo. É porque é nas exceções que o inimigo entra. Ele não arromba, ele entra pelas frestas. E são nas exceções que são as frestas da vida. José foi um homem desprendido. Ele abriu mão da sua profissão, era um ótimo marceneiro, mas como ele era um homem que ficava para baixo, para cima, peregrinando, igual vocês, né? Está aqui hoje, está aqui amanhã. Então está sendo que tem sempre que se desapegar. José foi assim, hoje estava aqui, amanhã estava colar, estava no Egito, sempre desapegando. Quando ele fazia uma clientela, o que acontecia? José, pega Maria e o menino vai embora. Mas Senhor, eu acabei de me instalar. Vai, José, sempre se desapegando. Porque Deus ele é assim. Quando Deus sente que a gente começa a fazer muita raiz, e o problema não é fazer raiz, porque Deus quer raízes. Ele se incomoda quando a gente começa a se fixar nas raízes. Achar que as raízes são as nossas seguranças. Nossa segurança está em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo. E é onde Ele está. E aonde Ele quer que a gente esteja. É isso que José foi. Por isso que ele foi desapegado. Tá bom, Senhor, eu vou deixar os meus clientes, a minha madeira, a minha oficina que está montada, e vou para onde o Senhor quer. Só alguém que é desprendido é capaz de observar as leis do Senhor e os mandamentos do Senhor e colocá-las em prática. Eu posso perguntar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão saber dizer quais são os mandamentos do Senhor. Mas eu nem vou perguntar porque não me interessa saber se vocês sabem. Quem precisa saber são vocês lá no coração de vocês. Eu consigo observá-las? Não faz nada sem se informar a Deus. Olha bem. Não faz nada sem se informar a Deus. Quer dizer, tudo o que ele faz,
ele apresenta-se diante de Deus. José sempre fez isso. Quando ele ia fazer alguma coisa, ele se informava a Deus. Senhor, tu me queres mesmo como pai do teu filho? Ele não era voluntarioso. Um bom cristão, ele não é voluntarioso. Ele é chamado. Ele coloca-se à disposição. Mas ele não fica lá, ó, aqui, Senhor, Senhor, me chama, sou eu. Não, ele coloca-se à disposição. Senhor, aqui estou. Se o Senhor quiser me deixar no cantinho, me deixe no cantinho. Mas se o Senhor me colocar lá, é o Senhor que está me colocando. Estou me informando ao Senhor. Senhor, estou aqui. E se Deus quiser ficar quieto, ele vai ficar quieto. José sabia fazer isso, se informar. Por isso que José não aparecia. Fala-se muito pouco de falas de José. E quando se fala de José, muitas das vezes é Maria que fala dele. Dizia no carro na vinda para cá, né? O que acontece quando Jesus some no templo? Maria vai e fala para Jesus, meu filho, o que fizestes? Não sabe que eu e teu pai estamos preocupados? José caladinho, silencioso, mas grandioso. Ser justo, confia e obedece sem limites. Ô palavra difícil, né? Sem limites. Nós colocamos limites para Deus, como colocamos limite para o próximo. Ó, você pode vir até aqui. Um homem justo, uma mulher justa, não põe limite para o outro. Porque se a minha vida não me pertence, então por que eu vou pôr limite? Isso não quer dizer que nós podamos permitir que os outros abusem de nós, não é isso. Mas, numa relação cristã, eu não posso colocar limite no outro. Ó, você pode vir até aqui. Porque se Deus tivesse colocado limite, ele não tinha se encarnado. Ó, vocês vão ter que fazer uma experiência de Deus com a minha vinda gloriosa. E muita gente não ia conseguir entender. Se Deus não toca a humanidade não ia entendê-lo. Não ia entender que é capaz de passar pelo sacrifício, de oferecer o sacrifício. É por isso que José é grandioso. É um santo, é um baluarte da igreja que, no tempo, enfraqueceu muito a devoção a São José. A experiência a São José. Quantas pessoas já tiveram um amor tão grande a José e hoje deixaram ele encostado? E as pessoas precisam resgatar isso. Vocês não sabem o poder de intercessão de São José. Quem já fez essa experiência sabe bem. Conversava com o Ítalo, falava com o pessoal de um fato nosso no Instituto. Quem conhece o Instituto, o tamanho da obra que é, falar, mas aí tudo é tranquilo. Não, não é bem assim. Se não tiver, por isso que a nossa capela ela é consagrada a São José. E eu contava para eles um pouco, por que a nossa capela é São José? Tem como patrono São José. Padre Gregório, que é o fundador do Instituto, que está com 68 anos, lá no começo, quando começaram a deixar crianças e mais crianças na porta dele, e ele falou, meu Deus, o que vai ser agora? Cada dia uma criança na porta, era no banheiro que deixavam. O pessoal deixava a criança no banheiro e ligava, ó, deixei uma criança no banheiro aí. E foi assim. E Padre Gregório, no começo, tinha que sair batendo nas portas, pedindo às famílias, ó, me arruma um arroz, me arruma um feijão, me dá isso, me dê aquilo, me ajuda com isso, eu tenho lá crianças para cuidar. Ele foi muito humilhado, foi muito debochado, foi muito escarnecido, foi muito enxotado. Então ele passou por tudo isso. E um dia, ele na capela, resolveu construir a capela que é hoje, a nossa capela. E ele falou assim, São José, eu vou construir essa capela para o senhor, mas eu nunca mais vou pedir nada para ninguém. E o Senhor vai providenciar tudo o que essa obra necessita. Eu não vou pedir mais nada para ninguém. E desse dia em diante, o Instituto nunca mais passou necessidade. Porque sempre houve providência. Padre Gregório nunca mais precisou sair de porta em porta pedindo, porque Deus providenciava. E até hoje é assim. Não nos falta nada. Por isso precisamos nos confiar à proteção de São José. Recorrer a ele como pai de uma família, para vir no socorro dos seus filhos. Precisamos de fato pedir a ele que carregou Jesus no colo. Maria não carregou sozinha. Quantas vezes José carregou Jesus no colo? Quantas vezes ele deu afeto, carinho, ternura, aqueceu? Jesus. Isso não é pouca coisa. Imagina a gratidão de Deus a José. De um homem que abriu mão do seu projeto para cuidar do seu filho. Então a intercessão de José é muito grande. Se você necessita de socorro para a sua família, peça a José.
Se você precisa de socorro para a sua casa, peça a José, mas peça com fé. Padre Gregório pediu, mas foi um homem de fé. Eu falo que ainda bem que foi ele, porque eu não sei se eu teria essa fé. É fácil eu ter essa fé hoje, porque eu estou vendo o tamanho da obra, né? Alguém construiu. Vocês estão começando, vocês têm que ter um pouco a fé de Gregório. Daqui a 40 anos, alguém vai fazer igual o Padre João Carlos. Vai falar bonito de José, mas porque alguém plantou essa semente e alguém testemunhou essa fé. Eu posso dar esse testemunho para você, porque alguém lá atrás deu esse testemunho. Acreditou. Quando todo mundo já não tinha mais esperança, ele acreditou e falou: José, a partir de hoje, você cuida dessa casa. E, de fato, ele cuida. E hoje, ao fazer a celebração, eu quis resgatar um pouco isso, porque a gente precisa, às vezes, viver da memória e da história. Nós não podemos apagar a história. A história nos ajuda a entender de onde nós viemos, para saber para onde nós vamos. Às vezes, no meio do caminho, a gente olha muito para frente e esquece de olhar de onde nós viemos, para entender os propósitos do Senhor. A Sagrada Família também é assim. José e Maria também foram assim. Saíram de Nazaré, foram parar no Egito, para voltar de novo de onde vieram. Às vezes Deus faz isso conosco, nos tira do lugar, nos leva para longe, para depois trazer-nos de volta para onde nós já estivemos. São os caminhos do Senhor que não devem ser questionados. José nos dá esse testemunho. Por isso, ao celebrarmos hoje, nesta noite, a solenidade de José, mais do que homenageá-lo, nós queremos agradecer a Deus, porque nos deu José como um homem justo, que acolheu Maria como esposo. E você, esposo, seja um bom José para a sua esposa. Você, seja um bom José para os seus filhos. Quer dizer o quê? Sejam justos. Tem um exercício enorme para vocês fazerem aqui. Vocês têm muita coisa para praticar. É só pegar tudo isso que eu falei um pouco de justiça e falar: será que eu sou isso tudo? Não se desespere se você não for. Está em tempo de começar. Sempre é tempo de começar. Só não dá tempo de começar depois que o Senhor nos chama. Aí acabou. Aí é o julgamento. Mas enquanto a gente está respirando, Deus nos dá uma oportunidade de recomeçar. Quem sabe a chance de você recomeçar é nessa noite. É nesse dia que celebramos São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.